E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, tá? Na nossa última aula, nós começamos a apresentar como calcular a potência de um número real com expoente inteiro. Nós apresentamos como se calcularia uma potência se o expoente fosse zero, se o expoente fosse 1, se o expoente fosse um número maior do que 1, tá? Na aula de hoje, o nosso intuito é apresentar como se calcula a potência de um número real com expoente inteiro negativo. Então, só relembrando que no fim da aula passada nós lançamos uma pequena pergunta. Né? E a pergunta era a seguinte: vamos pensar um pouco. Nós vimos que n é um número inteiro. Lembrando que n é justamente o nosso expoente que nós estamos trabalhando. Tá? Nós vimos então que esse número n aqui ele é um valor inteiro. Por ele ser um valor inteiro, ele pode assumir valores positivos ou valores negativos. Consequentemente, se ele for um número negativo, por exemplo, 2 elevado a menos 3, fica a pergunta como é que a gente vai resolver esse tipo de expoente, tá? Lembrando que nesse caso a gente tem uma maneira correta de efetuar a resolução. E a gente vai entender como fazer isso na aula de hoje. Então, o que é que a gente tem que entender? Pessoal, toda vez que eu tiver um expoente negativo, eu vou resolver da seguinte forma: 1 sobre a elevado a n, tá? Onde esse n é o expoente. O que é que eu vou fazer? Eu vou inverter o sinal e coloco ele na parte de baixo. Lembrando que isso só é possível se o nosso a ele for diferente de zero. Por que o a aqui não pode ser igual a zero? Né? Vamos supor que o a fosse zero. Isso aqui 0 elevado a menos 2. Ficaria 1 elevado a zero ao quadrado. Ia ficar 1 dividido para zero. E nós sabemos de muito tempo que a divisão por zero ela não é possível. Né? Que não existe divisão por zero. Tá bom? Tem alguns exemplos de resolver. Olha só como é tranquilo. 5 elevado a menos 1. Eu esqueço o sinal do meu expoente. Pego a base do expoente e coloco na parte de baixo de um denominador. Então fica 1 sobre 5. Menos 7 menos 2. A mesma coisa. A gente esquece o sinal, inverte. Vem aqui para baixo. Ó. Aí aqui a gente resolve a potência normalmente. Como é que seria essa potência resolvida? Menos 1 sobre 7 vezes menos 1 sobre 7. Menos vezes menos mais. 1 vezes 1, 1. 7 vezes 7, 49. Daqui o nosso resultado, né? Tá? Tranquilo? Fácil demais, né? Não tem dor de cabeça. É só inverter a nossa potência, muda o sinal, coloca ela na parte de baixo do denominador. E se a base da potência for uma fração, o expoente for um número negativo, como é que a gente vai resolver, né? Simples demais. Olha só. Quais foi que a gente fez? Vamos relembrar aqui, ó. O que é que a gente estava fazendo aqui? Estava invertendo. Lembra, ó? Esse rapaz aqui, a gente tem que entender o seguinte. Vamos fazer aqui, antes da gente responder. A gente tem que entender o seguinte. Se eu tenho isso daqui, ó, é como se eu tivesse um 1 aqui embaixo. Então, o que é que eu estou fazendo? Eu estou invertendo a minha fração. Quem estava em cima vem para baixo, quem está embaixo vem para cima. No caso de uma fração, o que é que eu vou fazer? Quem está em cima vem aqui para baixo, quem está embaixo vem aqui para cima e o meu expoente muda o sinal. Como é menos 1, é a mesma coisa que seu próprio 1, então não altera. Vamos pegar aqui outro exemplo. O que é que a gente fez? Quem está em cima vem para baixo, quem está embaixo vem aqui para cima e inverte o sinal do expoente.
S mais aqui é só menos 1. E se for um número diferente de menos 1? Vamos ver agora, né? Primeiro passo eu vou fazer o quê? Eu tenho que dar um jeito de eliminar esse sinal. Como é que eu faço isso? Inverto a minha fração. Depois de invertida, eu trabalho todo o meu processo. Então vai ficar menos 3 meios, que multiplica menos 3 meios, que multiplica menos 3 meios. Tá? Como é que a gente vai resolver isso daqui? Menos vezes menos mais, mais vezes menos, menos. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Está aqui a nossa resposta. Tá bom? Certo? Agora, algumas dicas de extrema importância, extremamente valiosas para a gente. Dica número 1. Se a base for negativa, isso é, se o A for menor do que zero, o sinal da potência é o seguinte. Positivo de expoente é par. Vamos tentar traduzir isso. Toda vez que aparece uma base negativa, a gente não precisa ter que ficar trabalhando para tentar resolver aquela coisa toda. Multiplicando sinais. O que a gente vai fazer? A gente vai olhar para o expoente. Expoente é par, o resultado vai ser positivo. Resolvo a minha potência sem se preocupar com o sinal. Se o expoente for ímpar, o resultado é negativo, tá? Então pode observar aqui, ó, o resultado foi menos 32. Mas como é que eu sei disso? Onde é que saiu isso? Jogo de sinais. Ó, menos, menos vezes menos, mais vezes menos, menos, e menos vezes menos, mais. Então, repare que deu um resultado positivo. Olha aqui agora, menos vezes menos, mais vezes menos, menos vezes menos, mais, e mais vezes menos, menos. Então, para eu não ter que sair fazendo esse jogo de sinais toda a vida, eu posso só pensar nisso. Minha base é negativa, vamos olhar para cá. Expoente é par, resultado positivo. Expoente é ímpar, resultado negativo. Lá, se a minha base for positiva, sempre é positivo, tá bom? Resultado. Outra coisa interessante que a gente tem que tomar um certo cuidado. Isso daqui, ó, é totalmente diferente disso daqui. Mas como assim? É o mesmo número, tem só um parêntese. O parêntese aí, pessoal, faz toda a diferença. Veja só, se eu não tiver parêntese, nesse caso, quem está sendo elevado à quarta potência é só o 2. O menos, ele se conserva. Se eu tiver dentro de parêntese, quem está sendo elevado à quarta potência é o menos 2. Então você vai trabalhar multiplicações de menos 2 por menos 2. Aqui não, você vai trabalhar só multiplicações de 2. Tá? O parêntese ele é tipo um elemento inclusivo. Então, por exemplo, se eu tiver isso daqui, eu vou incluir o sinal. Se eu tiver isso daqui, eu não vou incluir o sinal. Só vou trabalhar com o número. Tá bom? Certo? Então, são duas coisas bem diferentes, bem distintas, tá? Muito cuidado com isso quando você pegar alguma questão por aí. Exercíciozinho resolvido. Apresente o resultado das potências a seguir. Então, vamos lá. 2 elevado a menos 6. Primeiro passo, vamos acabar com esse expoente negativo. Então, fica 1, 2 a sexta. Tá? 2 a sexta. Como é que eu calculo 2 a sexta? Aqui eu posso relembrar. 2 a sexta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 a sexta vai ser 4, 8, 16, 32, 64. Então fica 1 sobre 64. Mesma coisa aqui, ó. 1, 4 ao cubo. Reparem que eu fiz o que, pessoal? Inverti o sinal e coloquei esse valor na parte de baixo da minha fração. 4 ao cubo, a gente pode fazer aqui.
4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Mesma coisa aqui, ó. Vai ficar 1 menos 3 ao quadrado. Então, menos 3 ao quadrado, a gente acabou de ver uma coisa interessante, é o menos 3 multiplicado por ele mesmo. Base negativa, o expoente é par, o resultado é positivo. 3 vezes 3, 9. Então, 1 sobre 9. Aqui eu tenho uma fração, então eu vou inverter. E aqui você tem dois caminhos. Primeiro caminho, você pode resolver a fração ou você pode resolver assim, tá? Opa, desculpa que eu acabei colocando aqui, né? Deixa eu só apagar aqui com borracha, eu coloquei o negativo aqui, tá? Pronto. Vou apagar esse 3 para deixar ele mais perto lá. Então aqui eu posso resolver a fração, se eu quiser. 4 por 2 eu sei que é 2, eu posso resolver tranquilamente assim. Então fica 4 meios, que multiplica 4 meios, que multiplica 4 meios. 3 vezes, né? 4 vezes 4, 16 vezes 4, 64. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E 64 por 8, a gente sabe que é o próprio 8. Né? A gente poderia resolver logo, também daria a mesma coisa. Por fim, aqui nosso último exemplo. Menos 5 terços ao quadrado. Então fica menos 5 terços. Menos 5 terços. Menos vezes menos mais, fica 25 sobre 9. Ok? Tranquilo? Nós vimos na aula anterior uma perguntazinha bem básica, né? A elevado a zero igual a 1 com A diferente de zero. Mas por que esse A tem que ser diferente de zero? Tá? Isso a gente vai responder na nossa próxima aula, tá bom? Então, galerinha, obrigado pela atenção de vocês, tá? Façam a atividade proposta. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem ficar à vontade para lançar a sua pergunta lá no WhatsApp, no privado, que a gente tenta te ajudar por lá, tudo bem? Então é isso, obrigado pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula.